mito, gente, é uma falácia, mas é uma falácia que a gente ouve muito por aí. Quem aí, quero respostas sinceras, quem aí já ouviu de alguém, ou já até pensou isso em algum momento, ou até pode ser que você pense assim até hoje, quem aí já ouviu então que é natural que os bebês tenham muitos despertares durante a noite, que isso é da natureza do bebê e que a gente tem que aceitar, que é assim mesmo que a gente tem que aceitar. Alguém aí já ouviu isso? Alguma de vocês já ouviu de uma vizinha, ou nas redes sociais, ou alguma, sei lá, uma colega, uma tia, uma colega de trabalho? Alguém já ouviu isso? Porque eu já ouvi bastante. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem: não, mas bebê é assim mesmo, não tem que fazer nada, não. Deixa que é normal, é natural os bebês despertarem muitas vezes, né? E existe uma diferença, tá, gente, entre os despertares que a gente considera assim os despertares naturais dos bebês e os despertares que demonstram que algo não está indo muito bem, ou seja, que tem algo ruim acontecendo que está impedindo esse bebê de ter boas noites de sono e, consequentemente, impedindo a mãe e impedindo a família inteira, né, de ter boas noites de sono. É, e então, quais são? O que seria natural e o que não seria natural? Vamos lá. Já ouviu, inclusive, de uma doutora, às vezes acontece, mas a gente tem que diferenciar aí, porque existem sim os despertares naturais. E é isso que eu vou esclarecer aqui para vocês hoje. Por quê, gente? Quando você escuta algo assim, isso te impede de resolver o seu problema. Isso te impede de tentar, pelo menos, dar uma qualidade de sono melhor para o seu bebê. E o sono é muito importante para o bebê. Aliás, o sono é um dos pilares da saúde do ser humano. Então, o bom sono vai melhorar a imunidade do seu bebê, vai melhorar o humor do seu bebê, vai melhorar o apetite do seu bebê, vai melhorar a imunidade. Já falei imunidade? Não sei se eu estou repetindo. Mas vai melhorar, já falei, o humor, o apetite, a imunidade, o desenvolvimento, a capacidade de atenção, a capacidade de aprendizado. Tudo isso é impactado pelo sono, pode ser de forma negativa ou de forma positiva. O crescimento. Então, é super importante que os bebês tenham boas noites de sono. Agora, claro, respeitando a fase e a idade que o bebê está, né? Então, é natural que bebês recém-nascidos acordem de madrugada para mamar, para se alimentar. Por quê? Os bebês, quando nascem, têm um estômago pequenininho. Com um dia de vida, os bebês têm uma capacidade. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu. Ah, não, estava certo. Com um dia de vida, os bebês têm uma capacidade de ingerir 5 ml de leite. Isso é super pouco. E isso sustenta o bebê por pouco tempo. Portanto, ele precisa sim se alimentar durante a madrugada, porque ele ainda não possui capacidade de ingerir o alimento, que no caso é o leite, suficiente para se manter. Porém, em determinado momento, e aí não tem assim com X meses ou com X. Não. Cada bebê vai atingir esse momento em determinada fase da vida, né? E o pediatra que acompanha o seu bebê vai poder te falar isso. Ele vai acompanhar e vai falar assim: olha, o seu bebê já está ganhando peso bem, já está estabilizado, né, com relação a isso, e ele não precisa, não é que ele não tem, mas ele não precisa mais se alimentar durante a madrugada. Você pode começar a espaçar as mamadas, isso vai ser seguro para o bebê. Então, o pediatra que acompanha o seu filho é a pessoa que vai te orientar
sobre quando isso deixa de ser uma necessidade para o seu bebê. Não significa que você precisa eliminar as mamadas nesse momento, não necessariamente, mas você já pode começar a entender que aquilo ali não é mais uma necessidade fisiológica na questão de se alimentar para o bebê, não é mais arriscado ele ficar sem mamar durante a noite, tá? E aí entra essa questão dos despertares, que teoricamente as pessoas ficam falando, porque é natural. Em determinado momento, esses despertares, eles começam a acontecer não mais por fome, não mais porque o bebê tem que se alimentar. Eles começam a acontecer por outros motivos. E isso vai confundir as mães. Mas é justamente quando você compreende o que está acontecendo que você passa a entender, né, que aquilo ali não é necessário mais, que os despertares acontecem por outro motivo e, portanto, você elimina esse obstáculo que te impede de seguir no caminho que vai te levar a ter um bebê que dorme a noite inteira. Porque você não acha mais, você já entendeu, né, que o despertar acontece por outro motivo. E qual é o motivo? Quais são, né? Porque não é só um. Existem vários fatores que vão fazer os bebês despertarem à noite. Um deles são as associações negativas de sono. Mas por quê? Como que funciona o ciclo de sono dos bebês? Quem me acompanha já sabe. Os seres humanos, o sono, né, dos seres humanos é composto por ciclos, dos bebês também, só que o ciclo de sono dos bebês é mais curto do que o dos adultos. E o ciclo de sono dos bebês, eles ficam mais tempo em sono leve do que os adultos. Então, nós adultos, a gente tem um tempo maior que a gente fica no sono profundo, vamos chamar assim, comparado aos bebês. Então, é muito mais fácil um bebê despertar, porque o ciclo de sono dele é menor, e porque ele fica mais tempo no sono leve. Porém, esse ciclo de sono do bebê, ele vai começar aí com mais ou menos 45 minutos por ciclo, e à medida que o bebê vai crescendo, isso vai aumentando um pouquinho até chegar próximo ao de um adulto, que é mais ou menos, em média, 90 minutos, né? 1h30. Mas então, vamos lá. O sono é composto por vários ciclos de sono, no caso dos bebês, em média aí de 45, 50 minutos. E entre um ciclo de sono e outro, os bebês experimentam breves despertares. Os bebês não, nós também, adultos também. E a cada 2 ou 3 ciclos de sono, esses despertares são ainda mais relevantes. Por isso é tão comum bebês que acordam de madrugada a cada 2 horas, ou a cada 3 horas, e alguns até de hora em hora, quando o caso já está bem mais punk. Então, o que acontece nesses despertares entre os ciclos de sono dos bebês? Quando algo incomoda, por exemplo, muito cansaço, ou alguma dorzinha, um dentinho nascendo, qualquer uma desses incômodos vai fazer com que o bebê desperte mais, concorda? Ele não vai conseguir dormir novamente. Mas tem uma outra coisa que é ainda mais importante. Não é que é mais importante, que é tão importante quanto, que é se o seu bebê só sabe adormecer ou no peito, ou sendo ninado, ou na rede, ou só com chupeta, ele vai precisar daquilo que ele precisa para adormecer, para voltar a dormir entre um ciclo de sono e outro. E, portanto, ele vai chamar a mamãe. Ele vai chorar porque ele quer voltar a dormir e ele não sabe como. Então, veja bem, agora que você entendeu como funciona o ciclo como funciona o sono, né, dos bebês, que é composto por ciclos, que ele tem esses despertares, né, que não são bem despertares, são breves despertares, eles são naturais. Todos os bebês, todos os adultos, todo mundo vai ter. A gente, adulto, a gente nem lembra, porque a gente emenda um ciclo de sono no outro. Então a gente não considera despertares, né? São coisas diferentes. Mas os bebês que não conseguem adormecer sozinho têm essa dificuldade. Então,
essa dificuldade é algo que o bebê consegue melhorar. Ele só precisa aprender a se ninar sozinho, aprender a adormecer sem uma ajuda externa. Isso é totalmente possível. Inclusive, porque, como você vê, existem bebês que conseguem, vários, inclusive. Alguns precisaram da ajuda dos pais para ajudar a ensiná-los, outros até naturalmente, já aconteceu naturalmente. Acontece, mamães que têm esses bebês têm que, agradecer Papai do Céu. Mas nós, meras mortais, e aí eu me incluo, porque já passei por isso, que não tivemos, a gente tem como ajudar esse bebê. Quantas coisas nós vamos ter que ensinar aos nossos filhos ao longo da vida? A gente ensina eles a comer no sentido de, né, de a gente oferece os alimentos, eles veem né, eles observam a gente, veem a gente mastigando, a gente tomando água, depois a gente ensina eles a andar, a gente ensina eles a andar de bicicleta, engatinhar, andar de bicicleta, né? Depois eles vão aprender a comer sozinhos, né? Então, muitas vezes, em alguns casos, a gente vai ter que ajudar os nossos bebês a aprenderem a se ninar sozinhos, para que a gente dê para esses bebês o presente das boas noites de sono. Porque com isso ele vai ser um bebê mais descansado, mais bem-humorado, mais relaxado, que vai conseguir, ele vai ter um aprendizado melhor, um desenvolvimento melhor, uma imunidade melhor. Como eu disse, o sono afeta crescimento, apetite, tudo isso. Então, é sim importante. E as pessoas que falam, bebê acorda muito mesmo, tem que aguentar, espera, com 4 anos melhora. Veja bem, com 4 anos, tanto o bebê, que vai ficar muito cansado em função de tantos despertares à noite, é muito tempo para você ficar assim, né? E a mãe também. A mãe também fica, às vezes, em situações muito exaustivas de privação de sono durante 4 anos. Pensa isso. Pensa você aí que às vezes está com, sei lá, seu bebê está com 8 meses e você já não aguenta mais de tão cansada que você está. Imagina esperar até 4 anos de idade, né? Porque assim, claro, gente, em algum momento é difícil você encontrar um adulto que não consiga adormecer sozinho, né? Em algum momento eles vão conseguir desenvolver essa habilidade, mas demora. E eu vejo que tem muita mamãe que fica assim, quando ele, sei lá, quando ele não começar a introdução alimentar, não, é assim, ó, quando completar 3 meses, melhora. Não, tem a regressão dos 4 meses, então é com 5 meses que melhora. Eu lembro de mim, gente, eu era assim. Eu achava que com 3 meses ia melhorar. Todo mundo falava, não, os 3 primeiros meses são muito difíceis. Aí, quando deu 3 meses, eu falei, ai meu Deus, nossa, passaram os 3 meses, agora tudo vai melhorar. E aí, o Henrique passou pela regressão dos 4 meses. E aí foi, nossa, conseguiu piorar, ficou pior do que antes, do que os 3 meses. Eu falei, meu Deus. Aí depois eu falei, não, mas com 5 meses, 5 para 6 meses, vai entrar introdução alimentar. Aí ele vai comer mais, aí ele vai dormir melhor. Nada. E por aí vai. Depois a gente pensa, não, quando ele começar a andar, ele vai gastar mais energia, ele vai ficar mais cansado e aí vai melhorar. Nada. Não, quando fizer um ano e meio, melhora. Aí chega um ano e meio, nada. Também não melhora. Porque se a gente, às vezes, se a gente não fizer nada para ajudar aquele bebê, ele não vai desenvolver a habilidade que ele precisa. Em quais casos que isso pode se resolver sozinho? Por exemplo, o seu bebê está despertando muito porque ele tem refluxo? Ok, se você tratar o refluxo, vai melhorar o despertar. O seu bebê está despertando muito porque ele está ficando muito cansado? Ok, se você melhorar a rotina durante o dia e melhorar o cansaço, isso vai melhorar. O seu bebê está despertando muito porque, sei lá, tá rolando uma situação complicada na família, de repente, sei lá, uma perda na família, alguma coisa assim. Ok, quando ele superar isso, talvez melhore sozinho. Mas em geral, gente, se a gente está falando de uma associação negativa de sono, não vou falar que é impossível, tá? Porque de fato não é, mas é bem difícil isso se resolver sozinho.
E a gente aguentar ir até os 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos, com uma criança acordando a noite toda, várias vezes à noite, é bem difícil, principalmente se você quer ter outro filho, né? Às vezes você tem lá um primeiro filho que tá te dando trabalho à noite, e o que você faz para ter outro? Você tá com um bebê de 2 anos em casa, que acorda a cada 2 horas da noite, aí vem um recém-nascido, que aí sim, esse sim vai precisar mamar de madrugada. Esse sim vai ter os despertares naturais durante a noite. Esse sim vai precisar acordar de madrugada. E aí, como é que você vai fazer? Tá, tem a ajuda do marido, mas precisa disso? Não. A gente pode sim ajudar os nossos filhos, ensiná-los uma habilidade, assim como a gente vai fazer para várias outras coisas. Então, isso é importante. Se você ouvir alguém falando que é natural, é assim mesmo, a gente tem que aguentar, converse com essa pessoa e explique isso aqui que eu te expliquei. Sabe por quê? Aí essa pessoa vai parar de espalhar essa fake news. E essa fake news impacta as mães, gera culpa nas mães. Quase que assim, nossa, é natural, mas e eu não tô dando conta. Se é natural, toda mãe aguenta isso? Não, não é igual para toda mãe. E em geral, as mães que falam não, isso é natural, que elas não estão passando por isso. Uma vez teve um comentário numa rede social minha, assim, alguém comentou isso, falou assim, ah, mas acordar é natural. E aí veio uma outra pessoa, né, e falou assim, natural? Eu queria ver você aqui na minha casa, acordando de hora em hora, com o bebê chorando, esgoelando, todas as noites durante 9 meses, se você ia achar isso natural. Isso não é natural, não pode ser natural. E de fato não é. E a outra pessoa ainda pegou e respondeu de novo, falou assim: ah, não, mas a minha bebê acordava durante a noite, mas eu respeitei o tempo dela e com 4 meses ela começou a dormir a noite inteira. Cara, que ótimo! Para você foi assim, foi mais simples. Tem para muitas mães é mais simples, para outras não. Então não venha julgar a outra mãe se você não sabe pelo que ela está passando. E aí a gente tem que espalhar essa notícia. Falar para as pessoas, não, não é assim. É natural até certo ponto, que eles despertam por fome. Ou às vezes quando desperta por desconfortos, ok. A gente tem que entender o motivo dos despertares. Existem os despertares naturais, existem os despertares que são totalmente evitáveis, que não tem nada de natural, né? É apenas um mau hábito que está impactando ali. Isso é bem importante. É, Alguém, me conta aí, vocês que estão me ouvindo, vocês se sentem de alguma forma pressionadas ou julgadas pelas pessoas que estão à volta de vocês com relação a essa questão do sono dos bebês? Pode ser de qualquer maneira. Às vezes as pessoas elas se sentem impactadas, por exemplo, quando as pessoas meio que falam assim, ai, nossa, mas eu fiz assim, funcionou, por que que não tá funcionando? Como se fosse culpa sua, como se você estivesse fazendo algo errado, né? E existe o outro tipo de culpa que você pode sentir, que é quando você, né, comenta que tá tentando melhorar o sono do seu bebê, e aí a pessoa vem com esse olhar julgador, mas você não devia fazer isso. Você não devia mexer no sono do bebê. O sono do bebê é uma coisa natural, esses despertares acontecem. Quem aí já passou por alguma situação desse tipo? Me conta. Oi, Aline. Deixa eu ver. Vivem dizendo que a culpa de não dormir à noite porque deixo dormir durante o dia. Aí é outra fake news, né? Porque você sabe que o bebê que não dorme durante o dia, na verdade, ele tem um sono pior à noite. Os bebês precisam descansar. Quem tá aqui me acompanhando já sabe disso. Deixa eu ver aqui. Hum, hum. Ah, tem uma coisa aqui. Tem uma coisa que eu até anotei, que eu queria muito falar isso pra vocês. E geralmente, quando eu falo isso, as pessoas falam assim, quando eu explico essa situação, aí tem sempre alguém que vem com uma objeção assim: ah, mas não é só esse o motivo do despertar. Os bebês têm outros despertares também. Como eu disse, claro, com certeza. Mesmo os bebês que dormem super bem, que sabem se ninar sozinhos e tudo,
vez ou outra, eles vão ter algum motivo para despertar, né? Pode ser vários. Pode ser desde os mais simples, como pesadelo, ou como vazou xixi, ou se não, dentinho incomodando, ou até alguma febrezinha, uma gripezinha, vai acontecer. Mas sabe o que que acontece? Quando você sabe que o seu filho sabe, né? Ele sabe adormecer, quando ele sabe se ensinar sozinho, ele dorme bem durante a noite. Sabe o que que acontece? Quando ele desperta, você sabe que tem alguma coisa acontecendo. Então, por exemplo, o Henrique já dorme, né? Já dorme a noite inteira, já tem bastante tempo. Quando ele acorda de noite, alguma coisa tem. E pode ser que eu nem consiga descobrir ali naquele momento. Mas de vez em quando eu fico meio na dúvida. Se eu fico na dúvida de noite, no dia seguinte eu já descubro, sabe? Ou vem assim uma diarreia e era dor de barriga, ou eu vejo que tem um dentinho incomodando, ou ele reclama e aí no dia seguinte ele começa com alguma dorzinha, tipo uma dor de garganta, uma coisa assim, e aí eu vejo dor de ouvido, já aconteceu, otite que começa primeiro incomodando até doer de fato, porque quando dói de fato, Jesus, né? Mas assim, começa incomodando. Eu lembro que quando ele entrou pra escola, ele tinha otite, foi assim, tchá, 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 várias vezes. E aí, se ele acordava à noite, eu falava assim, nossa, amanhã otite, já sei. Já ficava olhando, já ficava olhando. E era batata. Então, quando a gente sabe, quando a gente sabe que quando a gente sabe que o nosso filho sabe dormir, sabe adormecer, aí a gente vai entender, a gente vai ver esses despertares com outros olhos. Porque aí sim eles têm um motivo, né? Enquanto eles estão despertando por não saber voltar, por causa de associação negativa de sono, fica tudo muito complexo até de analisar, né? Então, isso é bem importante. A gente tem que trabalhar essa questão na nossa mente de entender que não é todo despertar que é natural. Em geral, as pessoas que têm bebês já um pouco, né, que estão ali acima de 3, 4 meses, que estão despertando muito, muito durante a madrugada, é porque alguma coisa tem. E já há bastante tempo, né, já com frequência, porque é outra coisa, gente, se o seu bebê dorme bem, e aí durante, sei lá, uma semana ele deu uma desandada, não se preocupe. Acontece. Salto de desenvolvimento, incômodos, dente, várias coisas. A questão é quando. Opa, desculpa. A questão é quando fica, né, uma coisa prolongada, né, que já ficou assim, perene. É com isso que a gente tem que se preocupar. Deixa eu ver aqui, porque vocês responderam e eu nem consegui ler. A Carolzinha, ó, minha própria mãe e meu pai também falam que tenho que parar de frescura e não deixar meu bebê chorar. Tem que dar o peito ou embalar. Que na verdade você não precisa deixar ele chorando lá, mas você tem que compreender o choro e atender a necessidade dele. Porque se toda vez você der o peito, toda vez você embalar, e ele só está acordando porque ele não sabe adormecer sozinho, ele precisa do peito para embalar, isso vai permanecer. Então, existem formas de se fazer, existem técnicas para ensinar esses bebês a se ninarem sozinhos, mesmo quando eles já têm uma associação negativa forte, mesmo quando tá difícil. Vai ser fácil, gente? Não vai. Se fosse fácil, nenhuma de vocês estava aqui. Se fosse fácil, não tinha tanta mãe passando esses perrengues que, né, que a gente vê as mães passando. Não é que seja fácil, mas tem jeito. E se você compreender, souber o que fazer, escolher o método certo, preparar a base corretamente, seguir a sequência correta das coisas para fazer o processo, você vai conseguir e vai ser ótimo. É transformador, muda a vida da família inteira, né? Então, e tem uma outra, eu anotei, gente, porque eu precisava lembrar algumas coisas que eram importantes. E tem uma outra coisa que a gente escuta muito também, porque junto com essa frase do bebês despertam muito, é natural e você tem que aguentar, também vem uma outra, que é assim: você não tem que mexer no sono do bebê, o que você tem é que ter uma rede de apoio. A pessoa que fala isso, ela só tá pensando na mãe, no cansaço da mãe. Ela não tá pensando no cansaço do bebê. Vocês concordam?
Porque tá, eu tenho uma rede de apoio, tenho alguém para revezar, por exemplo, alguém que pode me ajudar ou durante o dia, caso eu tenha uma noite ruim, ou me ajudar durante a noite para que eu fique com o bebê durante o dia. Nesse caso, a rede de apoio está ajudando a mãe. Mas e o bebê? E o bebê que está acordando também? Vocês sabem que dormir noites, sono picado, não é tão restaurador quanto um sono que vai emendando um ciclo de sono no outro. Para o bebê não é diferente. Ele também vai ter essa dificuldade, ele também vai ficar cansado, né? Então, esse argumento não cola. A rede de apoio é super importante, independente se você está com problema ou não, porque criar um bebê, criar uma criança já demanda muito trabalho, já é bem cansativo, né? Mesmo se as coisas não tiverem, mesmo se você não tiver com um problema com despertares ou com, né, dias muito difíceis durante a soneca. Então, a rede de apoio é super importante mesmo, a ajuda é super bem-vinda, mas ela não resolve todos os problemas, né? Então, Carolzinha, não é choro, é resmungo para dormir, mas vai explicar para eles. É isso mesmo. O bebê às vezes faz uns barulhinhos para se ninar sozinho, depois volta a dormir. Isso sim é natural. Isso é natural, é ele tentando voltar a dormir. Se ele não estiver chorando de fato, precisando da sua ajuda, ele vai ali, é natural fazer esses barulhinhos, tá? Vocês, ontem eu fiz uma brincadeira aqui e eu queria repetir. É o seguinte, gente, eu adoro conhecer vocês, saber que tipo de, né, que tipo de mãe que tá aí de lá da tela. E ontem eu fiz uma brincadeira na live com as mamães que estavam assistindo, só que a live caiu, então na hora que caiu eu perdi várias pessoas, que eu demorei a conseguir voltar. E a brincadeira era o seguinte, eu elenquei aqui 3 tipos de mãe. E eu quero que vocês me digam com qual tipo de mãe vocês se parecem mais, tá? E aí é o seguinte, por exemplo, eu aqui hoje eu expliquei bastante teoria sobre o ciclo de sono, sobre os despertares naturais, quais despertares são naturais, quais que não são. E aí existe a mamãe CDF. Qual que é a mamãe CDF? A mamãe CDF é aquela que sabe toda a teoria, mas ela não coloca em prática. Alguma coisa impede essa mamãe de colocar em prática. Eu não sei o que que é, algum obstáculo. Aliás, se você souber o que que te impede de colocar em prática, você já até me fala aqui que eu vou te ajudar a desbloquear isso aí, a resolver essa situação, tá? Então, existe a mamãe CDF, que é essa, ela sabe a teoria, mas ela ainda não coloca em prática. Ela tá ali segurando, tá com medo de alguma coisa, tá receosa. A gente tem a mamãe, que é a mamãe gente que faz, mamãe mão na massa. Que é aquela mamãe que ela tem um pouco de preguiça da teoria, sabe? Assim, ela fala assim, ah, tá, a teoria, nem presta muita atenção, mas em compensação ela pega e começa a colocar tanta coisa em prática. Cada dia que ela escuta que alguém fez uma coisa, ela vai lá e faz também. Cada dia uma coisa, deixa o bebê doidinho, tá confuso. Porque cada dia ela testa uma coisa, ela quer tanto resolver o problema que ela sai testando tanto de coisa, sem nem dar tempo para aquilo funcionar. Muitas vezes acontece isso, né? Então, essa é a mamãe gente que faz. Ela não se aprofunda tanto no conteúdo, ela não se aprofunda tanto na teoria, mas ela tenta um tanto de coisa. E nós temos a mamãe estátua. A mamãe estátua está paralisada, paralisada. Ela não presta tanta atenção na teoria também. Ela também não coloca em prática e tudo vai sempre permanecendo da mesma maneira. E aquilo assim, sabe, aquilo ali não sai do lugar. Ela não consegue sair daquela situação que ela está, nem de compreender melhor e nem de agir de alguma maneira. Então, e aí? Com qual mamãe você se identifica mais? Qual é o seu perfil atual? Porque
né? Nada impede a gente de mudar, porque na verdade o que a gente deveria ser é uma soma da mamãe CDF com a mamãe gente que faz, né? Essa deveria ser a mamãe, entre aspas, né? Que vai resolver o problema. É a mamãe que vai entender a teoria e colocar em prática da maneira correta. Quem aí vai me falar qual tipo de mamãe você é? Deixa eu ver. Segunda opção, mamãe gente que faz? É, Gi, você tá tentando de tudo aí? Tem que dar tempo para as coisas funcionarem, viu? Peraí, deixa eu ver. Mamãe gente que faz ou mamãe mão na massa? Carolzinha também, ó, gente que faz, na verdade tenta, né? É, mas a gente tem que saber o que que a gente está fazendo, né? A gente não pode sair fazendo um tanto de coisa sem saber, sem fazer sentido, só copiando o que que a vizinha está fazendo, o que que a melhor amiga está fazendo que deu certo. A gente tem que saber se aquilo é adequado para o nosso caso específico, né? E deixa eu ver. Meninas, vocês estão tímidas aí? Vocês não querem me falar qual é o tipo de mãe qual é o tipo de mamãe que vocês são? A maioria deu certo, Carol, então você tá arrasando. Deixa eu ver. Bom, eu esqueci de falar, gente. Quem quiser mandar pergunta, para me mandar a pergunta aqui nesse quadradinho que tem interrogação, tá? Mas pro final eu vou responder algumas perguntas. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Toda. Você é gente que faz, Mari? Eu acho que eu era, no início, eu era mamãe CDF. Mentira, né? Eu acho que eu comecei como gente que faz, mas aí não deu certo, as coisas não davam certo. Eu falei, não, deixa eu parar aqui e dar uma estudadinha. Aí que eu fui virar o CDF. Aí sim eu juntei a gente que faz com o CDF e acabou dando certo, né? Depois é que eu fui aí realmente estudar mais e mais mesmo. Bom, então vocês entenderam como que Lilian, você está paralisada. Precisamos mudar isto. Precisamos mudar isso. Se você está aqui hoje, assistindo essa live, Lilian, você já está dando um primeiro passo, sabia? Você já está começando a entender, né, a procurar a informação. E então você está deixando de ser mamãe estátua. Você já está passando por um novo estágio, provavelmente para o estágio da CDF, né? Que vai entender primeiro e depois você pode partir para ser uma mãe CDF, gente que faz mão na massa. Bom, prosseguindo aqui, como vocês viram, então, o simples fato de você ficar ouvindo, né, que despertares são naturais e que você não tem que fazer nada com relação a isso, que você, como a Carolzinha disse aí, que você tenha que pegar, minar e dar o peito mesmo. O simples fato de você ouvir essas coisas, ele vai te impedindo, ele vai criando ali um julgamentozinho que você vai sentindo aquele peso. Mas agora, a partir do momento que você já entendeu que não é assim que as coisas funcionam, não é assim que acontece, que os despertares, alguns são naturais, mas que a maioria das mamães que tem problema com os despertares, não é disso que se trata, os despertares do bebê dela, não são questões naturais, são questões que a gente consegue mudar para melhorar o sono dos bebês. Então, isso é muito importante para vocês terem em mente e conseguirem dar um próximo passo. Porque eu vejo que, assim como a Lília falou assim, que tá paralisada, sabe? Eu vejo que esse é o tipo de coisa que paralisa as mães, sabe? Esse medo de fazer assim, ah, mas eu vou mexer numa coisa que é natural, que é da natureza do meu bebê. Não, eu não vou fazer isso. Então, se empoderar com informação é essencial nesse processo, tá? Então, toda live eu tô passando um pequeno, não é bem um exercício, é um pequeno passo para você seguir, mas né, ir em direção a esse lugar onde o bebê dorme a noite inteira.
Esse exercíciozinho de hoje é o seguinte: vocês vão começar a espalhar essa informação. A gente vai acabar com essa fake news de que é natural. A gente vai, quando uma pessoa vier falar com você, você vai explicar para ela a questão do ciclo de sono, de a cada 2 ou 3 ciclos de sono tem um despertar mais relevante e que eles não conseguem voltar a dormir, que a pergunta não é por que ele acorda tanto, é porque ele não consegue voltar a dormir imediatamente, igual os adultos fazem ou igual vários outros bebês e crianças fazem. Esse é o ponto. E aí, quando você explicar isso para a pessoa, você vai ter, ao invés de você ter um julgamento, você vai ver que você vai ter um apoio e uma motivação, porque essa pessoa ela vai passar a jogar do seu lado, ao invés de jogar do lado contrário. Quando a gente espalha informação, quando a gente explica, é isso que acontece. A gente passa a ter mais apoio ao invés de ter julgamento. Então, esse é um passo, é um pequeno passo para você seguir no caminho em direção ao Olympus, onde o seu bebê dorme a noite toda, né?